Olá, começa agora o programa Perfil, um novo programa na programação da TV Unifra. Aqui nós vamos conversar com pessoas cuja história se confunde com a história de Santa Maria. E ela, que é nascida em Sarandi, no Rio Grande do Sul, e tem uma formação basicamente voltada à educação e humanista, é reitora do Centro Universitário Franciscano desde 1999. Ela é nossa primeira entrevistada, irmã Irani Rúpulo. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Então, como vai ser com a conversa aqui com a irmã, nós vamos conhecer ao longo dos programas o que é a vida dessa pessoa que está por trás de tantos profissionais, artistas, que vão passar aqui pelo perfil e que podemos conhecer um pouquinho mais ao longo aí de 30 minutos, 40, 50 minutos. Cada programa varia de acordo com a história, com a liberdade que a pessoa tem de falar da sua vida. Então, irmã, gostaria de conhecer um pouco mais sobre a senhora que tem tantas atribuições formais como reitora, muitos compromissos, protocolos a cumprir. Mas antes disso, nós temos a Irani Rúpulo, que vem de uma família, que tem uma formação, que tem aspirações, que teve sonhos e que concretizou muitos deles, né? Eu gostaria de saber, a senhora que é basicamente voltada à educação, né, com uma formação para a administração, tanto que há 17 anos a senhora é reitora aqui do centro, né? Então eu gostaria de saber de onde vem essa inspiração, quem foi a Irani lá na sua infância, com um mundo pela frente e com tantos planos, né, que foram surgindo aí. Interessante falar sobre isso, porque eu acho que é interessante destacar que a Irani não é somente reitora, é pessoa, né? E nesse aspecto você me pergunta, bem, você já disse que eu nasci em Sarandi, no Rio Grande do Sul, e depois eu sou a quinta filha, nós somos 8, 4 mulheres e 4 homens, e os outros meus irmãos nasceram já no Paraná. Sendo a quinta filha, com 3 anos, eu me mudei para a cidade de Marechal Rondon, no Paraná. E lá eu cresci, enfim, lá estive todo o meu período de infância, adolescência e também o início da juventude. Então, tenho sim um pouco de viés de vai e vem de um lugar para outro, diversos lugares de moradia. Mas o berço da gente é a família. Sim, e a senhora então, muito jovem, já saiu do Rio Grande do Sul, foi morar no Paraná. Quais são as suas lembranças aí desse período, né? Mesmo jovem, a gente... de Sarandi eu conheci depois. Uhum. Conheci já depois dos 20 anos, em visita com meus pais, aos tios. Ali eu pude ver, mas já não existia a casa onde eu havia nascido. Só conhecemos o lugar. E gosto, já retornei algumas vezes, mas não tenho vínculos com a cidade de Sarandi. O meu vínculo maior ficou no Paraná, onde hoje reside minha irmã, a mais velha, e o irmão mais novo. Certo, a senhora é a quinta de 8 irmãos. De 8 irmãos, A senhora é a única filha a ter seguido a vocação religiosa? Somos 2 irmãs. A minha irmã, que é mais velha que eu, me seguiu depois. Olha só. E os outros irmãos também? Todos casados, com filhos. Olha, normal. Muitos sobrinhos? 12. 12 sobrinhos. Todos jovens, sobrinhos, netos já, enfim. Sim. E na casa dos Rúpulo, como funcionava esse direcionamento ou essa sugestão? Olha, eu gostaria que você seguisse tal profissão, ou gostaria que você fizesse tal coisa. Existiu isso ou existiu uma liberdade de escolha, irmã? Em primeiro lugar, olha, eu lembro muitas vezes da mesa, né? Mesa italiana. Sim. Nossa. E imagina, 8 filhos, mais pai e mãe, né? 10 pessoas em volta daquela mesa, sempre bem cuidada e, enfim, bem farta, né? Minha mãe era muito cuidadosa na alimentação, mas eu sempre gostei muito de estudar. Acredito que não fui alfabetizada na escola. Eu acho que eu aprendi em casa, olhando meus irmãos ler e escrever antes de mim, porque eu não lembro de ter aprendido na escola. Eu acredito que quando eu entrei na primeira série, naquele primeiro ano do primário, eu já lia a cartilha, então acho que eu sabia ler. E também sabia pela convivência, somar, contar, diminuir, enfim,
aqueles ensinamentos elementares, eu acredito que eu já os aprendi em casa, em família, junto com tantas outras coisas, né? E o pai e a mãe, qual era a profissão, qual era a O atividade? pai é agricultor e a minha mãe era do lar. Família, né? 8 filhos, só podia cuidar dos filhos. E cada um tinha seus afazeres também. À medida que ia crescendo, já tinha os compromissos de ajuda. E, irmã, bom, isso são caminhos, né? São escolhas. Há pouco nós falávamos, antes do início do programa, sobre que uma escolha restringe todas as outras opções e que, a partir dali, devemos encarar, não é mesmo? Eu, por exemplo, já quis ser até astronauta. E a senhora já teve outras ideias de o que seguir, de o que fazer? Interessante isso. Eu lembro, assim, de retrospectos, né? Que eu gostava sempre muito de estudar. Pensava que eu ia estudar ciências biológicas, talvez. Uma vez eu lembro que eu até pensei, por que não psicologia? Mas depois eu tinha um encanto pelas crianças. E foi ali que eu fui fazer o curso normal, a escola normal. E logo me tornei professora. E esta escolha, eu acho que me conduziu naturalmente pelas outras escolhas também. E a senhora tem uma formação em pedagogia, administração escolar, Sim, não é? também. Como foi natural isso? A senhora chegou a fazer então um mestrado voltado a essa parte? Sim, também, porque na verdade eu comecei a lecionar aos 15 anos de idade. Eu completei 15 anos, logo no ano escolar seguinte eu já iniciei o meu trabalho como professora, em segundo ano primário. E era muito bom, eu tinha um encanto pelas crianças. E enquanto estudava também, eu já ia na escola pública estadual que tinha ao lado. Quando faltava professora, eu tinha naturalidade assim de ajudar resolver os problemas de falta de professor em sala de aula. E já era algo espontâneo. E como eu tinha muita leitura, sabia eu contar-lhes histórias, ocupá-los com outras atividades. Eu gostava muito de desenhar, então conduzia as crianças pelo desenho. Eu lembro assim das atividades que eu fazia, porque eu entrava numa sala de aula sem planejamento, né? Então devia ocupar daquela forma. E eu penso que os professores também me deixavam ir, porque eles viam que eu ia com gosto, que eu ia naturalmente, eu ocupava bem as crianças, não havia problemas quando eu estava com eles em sala de aula. Depois que assumi a sala de aula como professora, aí eu fui me aperfeiçoando. Aí a escolha da pedagogia, né? Depois eu também fiz outro curso de pedagogia, mas aí já na UDF em Brasília, como irmã. Eu fiz porque eu já trabalhava como diretora, foi ali que eu fiz a especialização, então, em administração escolar e depois o aprimoramento em educação também. Sim, e quando foi essa chegada em Santa Maria? Porque a senhora também foi parte da Unifra como aluna, não é mesmo? Sim, eu depois do Paraná, aí eu conheci as Irmãs Franciscanas em Guaíra, cidade próxima de Marechal Rondon, e eu eu trabalhei no colégio com elas 3 anos como professora, aí eu vim para cá para fazer o noviciado, aí já a minha escolha pela vida religiosa, fiz um ano de formação inicial, que se chama o postulantado, que é o momento da decisão da escolha, e depois os 2 anos de noviciado. Quando eu terminei o noviciado, eu vim para o Santana. Aí eu trabalhei também como professora, e no Colégio Santana, concomitantemente, eu cursei pedagogia. Certo, e nesse momento de Colégio Santana ainda não havia a ideia de se voltar ao ensino superior, a essa administração? Não, ainda não. Porque a minha atividade ela era na educação bem básica, bem com os pequenos, até o 5º ano. Depois disso, aí eu retornei a Guaíra, já assumi a direção da escola. E ao assumir a direção da escola, aí eu me dediquei mais já aos adolescentes e aí eu fui seguindo mais com os maiores. Depois fui diretora em Brasília, ali também tinha a escola normal, trabalhava também na escola normal e depois é que eu voltei a Santa Maria para o ensino superior. Em Guaíra, então, a senhora teve a primeira experiência em como termos professora, administrativos também? Também como diretora. Que ano foi isso, irmã? Em 1976.
certo. E depois, então, a senhora voltou a Santa Maria? Voltei a Santa Maria em 92 já. 92. Né? Em 99 que a senhora assume, então, como reitora, né? Sim, em 99 como reitora. Mas antes de falarmos sobre isso, irmã, eu gostaria de saber, a senhora falou, olha, eu gostava de desenhar, então eu tinha essas dinâmicas com eles. O que mais, além da sua atividade religiosa e profissional, né, em sala de aula, o que mais a Irani Rúpulo gosta de fazer nas suas horas vagas, no seu lazer? Em termos de leituras, eu gosto muito de ler. Aí eu leio, olha, é bastante eclético, assim, mas eu leio muito espiritualidade franciscana, mas gosto também da poesia, do romance, leio também atualidades. Depende, e estudo muito. A área da educação eu sempre estudei. As diretrizes ou as orientações, por exemplo, legais, conceituais, tanto de concepção educativa da rede franciscana, quanto da concepção educativa para o ensino superior, a educação superior no Brasil, a educação superior mundial. Essas leituras todas eu sempre as fiz. Como a senhora vê, então, essa nossa atualidade em termos de valorização da educação ou não, de perspectivas nesse sentido, a formação desse cidadão não só como profissional, mas também como pessoa, né? Eu vejo que a educação em qualquer nível, desde a educação infantil ao ensino superior, é sempre uma atividade muito complexa. Porque, por vezes, se pensa que a educação é professor-aluno, ela é muito mais. Envolve a situação familiar, porque todos temos uma procedência, uma história, um histórico anterior. Então, veja, não é tão simples estar numa sala de aula com 30, 40 ou mais alunos ou menos, que sejam 10. Cada um tem uma história de vida. O professor tem a sua trajetória. A disciplina a ser tratada, ela é descoberta com diferentes percepções pelos diferentes atores do grupo que estuda. Então, não há uma única forma de ensinar, não há uma única forma de aprender. Se tem, naturalmente, regras ou normas gerais, enfim, de disciplina, de organização e de orientação. Mas eu quero dizer que aprender é um ato singular de cada pessoa. Irmã, hoje eu fiquei sabendo, então, que a senhora, desde os 12 anos, já tem experiências como professora. Não naturalmente como professora, mas entrar em sala de aula, sim. Monitorando, né? Sim. Dando um suporte. Sim. Mas aí que está. Contando histórias, principalmente. É uma vida, né? Contando histórias e vendo esse retorno das crianças. É uma vida. E eu imagino que a senhora deve ter muitas memórias, coisas que a senhora quer levar para sempre e coisas que talvez tenham deixado triste, né? A senhora gostaria de contar pra gente, assim, uma história, uma vivência ou algo que tenha alegrado muito e marcado a sua vida nesse sentido positivo e uma lembrança que, de repente, tenha, talvez cedo demais, lhe mostrado o que é a realidade, né, de vida dessas crianças? Eu penso assim, ó, que na trajetória de professora, tem coisas muito interessantes. Um tema assim que me chocou muito foi quando eu tive um aluno que num acidente ele perdeu o braço esquerdo. Isso me deixou muito chocada, já muito jovem. Eu lembro dele muitas vezes, mas depois ele se superou, só que foi algo... mas havia coisas interessantes também, porque as crianças sempre são muito espontâneas. Trabalhar com crianças é muito alegre. É muito leve, não que com o adulto não o seja, mas o adulto já tem um certo controle que nós acabamos criando. Eu estou dizendo controle para não dizer outras coisas. Há uma certa máscara que se vai colocando. Um regramento que se segue. Mas eu acredito que é um pouco mais. As pessoas acabam como que conduzindo um certo formalismo, vamos dizer, né? Uma certa conduta porque estamos junto com os outros numa sala de aula, num ambiente, espera para ver o que o outro vai dizer, medo de errar, talvez.
Então, dentro dessa forma, acaba criando certos padrões, né, de conduta. E na criança, embora nós também padronizemos a criança, mas ela preserva, ela tem essa espontaneidade que é encantadora. Bom, vamos fazer uma pausa então, irmã. Daqui a Claro. pouquinho a gente fala um pouco mais sobre a sua trajetória a partir ali de 99, já ambientada em Santa Maria, não é? Em torno aí do Centro Universitário Franciscano. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Irmã Irani, e a partir de 99, então, estamos entrando numa outra fase, as suas lembranças já se voltando a essa vida mais estabilizada em Santa Maria, a toda essa preocupação não só com ser professora, mas principalmente ser administradora em educação, que não é nada fácil, hein? Então, aquele período foi de uma transição bem marcante, de faculdades franciscanas, onde eu estava na direção, para o centro universitário. Bem, ali a instituição teve uma grande expansão. Em 99, nós iniciamos 5 cursos com vestibular no mês de janeiro, início em março, e cursos de graduação e mais 2 cursos em julho. Eu penso assim que foi um momento de maior trabalho no sentido de organização, porque era preciso estabelecer estrutura física, desde construções, equipamentos, biblioteca, organização de pessoas, porque haviam contratos de professores para todos estes cursos de área que ainda não estava estabelecida enquanto faculdades franciscanas, e mais, talvez esse tenha sido um dos aspectos mais laboriosos, que foi da construção cultural institucional, da cultura de faculdades para centro universitário. Então, eu dizia anteriormente, naquele ano começamos administração, ciências contábeis, turismo, design, teve mais um curso, perdão. E logo em julho, psicologia e direito, que tinham sido aprovados em janeiro. Então, foi um salto enorme em termos de pessoas, de trabalho e de expansão. E naturalmente que se teve o primeiro semestre naquele ano, no ano seguinte havia o segundo semestre. Então, a ampliação de 5 turmas ia para 10, de 10 iam para 15, então foi esta ampliação. E logo em seguida, então, organizamos melhor a área da saúde, com laboratórios, aí vieram os cursos de farmácia, nutrição, psicologia, psicologia já estava, era fisioterapia, e todos estes exigindo assim um grande aporte de espaço, de organização e de formação de pessoas. Mas o que foi interessante nesse tempo é que a própria reitoria, o grupo gestor, sintonizou muito. Então, esse trabalho de equipe colaborativa foi o que deu, eu acredito, de fato, esta segurança, essa confiabilidade, essa credibilidade do crescimento. Como a senhora lidou com esse momento, esse estresse, né, queira ou não, de começar uma instituição? A senhora falou 5 cursos num vestibular, mais 2 no outro. Como é que foi esse ritmo na sua vida, assim, para adaptar, né, para conseguir entrar? Foi bem agitado, foi bem trabalhoso.
mas também, ao mesmo tempo, que se percebia, e penso que este era o principal valor que nos mantinha assim motivados, que nos mantém, é ver os jovens estudando. Porque ao pensá-los fora da educação, fazendo o quê? Então, penso que ali o que mais nos motivava a realizarmos bem e fazermos o melhor com eles e por eles era justamente procurar selecionar bons professores na medida do possível, os melhores que sempre se podia, e isso continua sendo atualmente, pensando sempre o que estamos oferecendo, que perfil esse curso deve formar. O nosso objeto, tanto na seleção de pessoas, de funcionários, de professores, enfim, de estabelecimento de relações e de atividades, ele estava objetivamente claro. E sobre essa transição também em termos de público, né, de foco, a senhora vinha então trabalhando com jovens, com crianças principalmente, e a senhora passava a transitar entre jovens, né, entre Sim. Universitários. Como a senhora viu essa transição, essa diferença, melhor dizendo, entre um perfil e outro? Né? Eu havia trabalhado anteriormente por uns 5 anos com o ensino superior na formação de professores, licenciaturas, né? Pedagogia, História, Geografia, né? Com a parte didática, eu trabalhava nesta parte, também na filosofia da educação, então era uma área onde eu já transitava na relação com os jovens. E também pela gestão na relação com os professores, que sempre é um trabalho, como eu disse anteriormente, sempre é um trabalho de uma certa complexidade, eles não são trabalhos simples. Como a instituição vem trabalhando, amadurecendo essa visão para que isso se torne então essa marca do profissional? Porque agora nós temos o curso de medicina na instituição. Sim. E pela vivência, até pela família da gente, a gente conversando com o vô, a avó, né? Ah, o médico tal é tão legal. O que marca essa pessoa muitas vezes é o trato, né, pessoal, não tanto a receita que ele passou, mas a forma como ele se relaciona com esse paciente. Né? No caso, na minha família tem vários relatos e conversando com as pessoas, entrevistando, a gente nota, né? É isso que marca. Como vocês têm investido nesse lado e aprofundado essa formação, já que a senhora vem justamente de uma vertente, né, humanista? Então eu vejo, em primeiro lugar, que a nossa mantenedora tem clara a proposta e o propósito da educação franciscana. Bem, isto nós também, enquanto gestores, precisamos incorporar. Isso tem que estar identificado em nós. Desta forma, não é uma doutrinação, mas é uma forma de ser. E esta forma de ser, ela precisa ser mais evidente, mais natural e mais transparente do que a imposição teórica, vamos dizer. Aí você falava na ideia da cosmovisão franciscana, ou seja, a visão franciscana do mundo, da vida, do sentido do ser, do pensar e do fazer. Né? É desta forma que nós gerenciamos. E muitas vezes esse contexto difícil e duro da legislação trabalhista, enfim, de uma série de intercorrências externas, perturbam, mas é preciso saber, diante disso, manter o bom senso, pensar por onde eu vou, onde eu posso ceder, o que é inegociável, como eu vou fazer para conduzir devidamente isto, como responder, porque existe a norma, mas sempre a parte humana, já que você dizia, para mim está sempre acima da lei. Então, quando isso está claro para nós, enquanto opção de vida, enquanto visão, se pode resolver melhor. Difícil é quando as pessoas com quem lidamos, seja em qualquer ambiente ou setor, só sabem seguir estritamente a lei, e somente a lei, e por causa da lei. Então, ali por vezes, as situações se tornam mais tensas. Irmã, depois desses 17 anos já Sim. à frente do centro universitário,
A senhora poderia nos dizer assim, de modo geral, alcancei os objetivos, estou onde eu gostaria, onde eu planejei com a instituição até aqui? Bem, eu penso que o ser humano é insaciável, né? Então, mas por aquilo que construímos, eu penso que tanto em clima organizacional, falando em pessoas, em projetos de educação, em ambientes de trabalho, de estudos, penso que nós alcançamos um nível de muito boa qualidade. Precisamos melhorar? Sim, sempre temos, enquanto pessoas, para melhorar. Mas veja, eu falava anteriormente que nós tínhamos começado em 1999, naquele ano, 5 cursos no mês de março e outros 2 no mês de julho. No ano seguinte também foram mais 2, mais 1, mais 3, até chegarmos aos 34 que temos hoje na graduação. A par disso, nós fomos trabalhando também, de forma mais qualificada, os cursos de especialização, os lato sensu, de pós-graduação nesta área, que já se tinha. Então, normalmente funcionam em torno de 15, 18, 20, até 22, dependendo o ano e o período e o tipo de oferta. Atualmente, devido a todo esse contexto também de instabilidade econômica do país, não está tão volumoso esse espaço do lato sensu. Mas também os professores, à medida que eles foram se estabilizando e se estabelecendo melhor nas suas áreas de conhecimento, eles foram fortalecendo os grupos de conhecimento, de estudos, de pesquisa. E a partir dos grupos de pesquisa se criaram os cursos de pós-graduação stricto sensu, os cursos de mestrado e de doutorado. Então você perguntava da satisfação ou não. Penso que esta foi uma evolução onde nós queríamos e desejávamos chegar. Temos ainda metas, naturalmente, porque estas metas não são pessoais, elas são institucionais. Então, em sendo uma instituição, você tem um plano de desenvolvimento que agora, para nós, ele está projetado até 2021, desde o ano passado. E neste plano, nós temos novas metas, tanto para cursos, como para atividades, como para a área da gestão, como para a qualificação. Com certeza a senhora fala em metas que são institucionais. Institucionais, sim. Só que, claro, em alguns momentos, isso é inevitável, as metas e as vivências e as experiências entre a senhora e a instituição se confundem, não é verdade? Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente, a partir de agora, né? Nós temos aí, claro, perspectivas institucionais, mas a irmã Irani, a Irani Rúpulo, quais são essas perspectivas? O que a senhora gostaria ainda de realizar, seja no centro universitário ou numa perspectiva mais ampla, mais adiante? A senhora poderia falar um pouquinho dos seus sonhos dormidos ou acordados para a gente? Então, veja, assim, estávamos falando institucionalmente, né? Institucionalmente, nós estamos trabalhando na transformação de organização acadêmica de centro universitário para universidade. Esse é um trabalho institucional que nós estamos fazendo, né? Enquanto equipe, enfim, todos os colaboradores, tanto em termos de funcionários, docentes, penso que todos os setores estão se qualificando para esse momento que está sendo conquistado, porque desde o período de faculdades para centro universitário e de centro universitário, já se foi, havia como que uma sementinha, mas esse desejo foi se transformando, foi acontecendo. Então, para mim, a transformação em universidade não é uma aprovação de um documento. Não é uma portaria do ministro da Educação, é uma cultura institucional que vai acontecendo. Então, esta é a transformação verdadeira, porque não é apenas um documento que vai dizer que você é universidade, é todo o status institucional de cultura que precisa ser organizado e trabalhado. E penso que nesse nível, toda a equipe, todos os funcionários e professores e estudantes estão colaborando, né? Bem, isto em termos institucionais.
pessoalmente, é claro que eu não vivo só a Unifra, né? Enquanto pessoa física, eu também cuido de uma série de coisas, por exemplo, a saúde, o lazer, a convivência, a minha vida religiosa, o meu relacionamento com as irmãs, com a família. Enfim, a gente sempre tem espaços e momentos também para esse lado pessoal também. E a senhora tem, assim, algum sonho que a senhora gostaria e está em vias de realizar? A senhora quer dividir isso com a gente? Ai, próximo agora? Tô Ou pensando, quando a senhora quiser, né? No futuro não se sabe, mas nós temos sonhos. Eu penso que trabalhar um pouco menos. Olha, a senhora trabalhou muito nesses últimos 17 Trabalhar um pouco anos. menos. Mas assim também ter momentos para uma viagem mais cultural, enfim, que eu faço, mas que poderia fazer com mais tranquilidade. Sim. Bom, agradeço muito a sua participação, a irmã Irani, que abre aí o nosso programa Perfil, não é? Um programa que pretende conversar com profissionais, com artistas, enfim, personalidades de Santa Maria ou que passam por Santa Maria, mas que fundamentalmente fazem parte dessa história e que tem a sua história aí confundida com a nossa cidade. Nós vamos ao longo das próximas semanas, então, conversando com essas pessoas e assim como foi com a irmã hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida, as suas perspectivas, a sua história, os seus sonhos. Então, nos encontramos na semana que vem. Agradeço novamente a irmã Irani, então, e até lá!